que Ele vai dizer para você. O que Ele está te preparando nesse lugar é para uma batalha dos tempos que hoje, irmão, que já se iniciou. Se a tua mente como homem de Deus, mulher de Deus, não estiver preparada, a tua fé vai ser destruída. Nos últimos tempos, a palavra diz, muitos se afastarão da sua fé, por tantas coisas que virão acontecer dentro das próprias igrejas, irmãos. De decepções, de frustrações, de dúvidas, de coisas confusas, porque o diabo virá para confundir. Mas aqueles que tiverem a sua mente firme no Senhor, Isaías 26, 23, Deus conservará em paz. Firma o teu pensamento, estratégia. Firma o teu sentimento, estratégia de Deus. Firma os teus desejos em Deus, estratégia de Deus. E aí a tua fé vai ser poderosa para destruir fortalezas, coisas que resistem, para tentar impedir ela operar e tentar impedir você de exercitar a sua fé. Vamos ler mais um pouquinho só, mais um versículo só. 1 João 2,15. Abra lá. E diz assim a palavra: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, 1 João 2,15, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Se nós seguirmos o curso do mundo, o que o mundo diz como conceito bom, o prazer do mundo é mó barato, o alívio do mundo é mó barato. Você quer aliviar a sua raiva? Pega uma arma e senta o dedo. Está aliviada a sua raiva. Que beleza. Só cuidado que você vai diante de um juiz que não tem delação premiada e não tem escape dele. Você vai morrer como o outro que você matou, mas você vai estar diante de um juiz que ninguém foge das suas mãos. Então preste atenção. Quer aliviar a sua dor? Rouba, tá bom, como alguns falam, vai roubar. Assim eu não sofro, eu fico aliviado com as minhas contas, mas depois é preso muitas vezes ou sofre danos. E uma, se escapar agora, não escapa depois, porque a Bíblia diz que ninguém fugirá de Deus. Deus não tem o culpado por inocente. E Deus há de julgar a terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas veja só o que ele diz: quem ama o curso do mundo, os prazeres, quem segue o curso natural do mundo, quando fala o mundo é as pessoas. O mundo não é um extraterrestre, nem um objeto que você está seguindo. São pessoas que pensam, que agem. E quando você segue esse curso, que é a natureza humana em curso na humanidade, na sociedade, você começa a amar o que ele faz, ter prazer no que eles fazem. Ele diz: você não ama Deus. Você não se importa com Deus. E se você não se importa com Deus, ele diz: o Pai, você está sem fonte espiritual, capaz de fortalecer a sua alma, capaz de te dar direção para ter fé sobrenatural para vencer o mundo. Não há outra coisa que vença o mundo a não ser a fé. Na questão espiritual, não tem quem vença. Ninguém vence Satanás a não ser a fé. Ninguém vence as obras do diabo a não ser a fé. Jesus veio destruir as obras do diabo, e isso ele disse: aos que creem, pode destruir as obras do diabo. E somente a fé é capaz de destruir as questões espirituais que interferem na vida do homem fisicamente também, que vem para aprisioná-lo. Então veja só: um pensamento fraco, um sentimento fraco, um desejo fraco, ações fracas. Então, se a tua alma estiver enfraquecida, porque ela é um ser espiritual e precisa de Deus, se ela está enfraquecida, você não vai ter fé para viver. Você vai viver da forma que você quer. E a forma que você quer é bateria carregada de limão. Dura pouco. Você carrega e daqui a pouco está tudo vazio de novo. E você carrega de novo, daqui a pouco está tudo vazio de novo. Mas quando você carrega em Deus, a sua esperança está em Deus e não nos homens, não nas coisas. Então a sua bateria dura eternamente. Porque todos os dias Deus carrega a sua bateria. Quando você alimenta os seus pensamentos, seu sentimento é forte na fé.
Quando alimenta pensamentos de fé, sentimentos de fé. Quando tenho sentimentos de fé, eu começo a ter vontade. Desejo é vontade. Começo a ter vontade de fé. Desejo agir, fazer coisas que promovam fé, de pensar como Deus quer que eu pense, de agir como Deus quer que eu haja diante daquela circunstância. E vai ser um desejo de fé. Isso quer dizer que quando eu for diante de uma coisa, uma situação difícil, eu vou com a fé, não vou com conceito. Ah, porque agora ficou mais difícil com esse presidente ou com essa pessoa na economia. Não interessa. Deus não diz para você pensar em quem está. Deus diz para você crer no poder que opera milagres, o poder que opera maravilhas. E as coisas que existem primeiro foram geradas no que é espiritual, para depois existirem. Então começa a entender que a visão espiritual te traz a existência, coisas que você não vê. A Bíblia diz aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, que ainda não ouviu, que ainda não viu. Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Deus preparou para os que o amam. Então é sério. Você tem que gerar uma vida de fé. A sua alma tem que estar fortalecida com pensamentos, com sentimentos de fé, para produzir vontades de fé, para que as ações suas sejam ações de fé. Senão é alma fraca. Sabe a alma fraca? Senta na cadeira e fica chorando. Tá bom, sem futuro. Agora ficou pior. Agora perdi isso, agora perdi aquilo, e fica contando lá as suas perdas e chorando as suas perdas. Jesus disse uma vez, e foi dura aquela palavra. Ele disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Foi dar uma na cara. Como assim, meu Deus? O cara está enterrando, deixa ele enterrar. Deixa eles. Não fique chorando o que já foi. Tome uma atitude de fé e siga. Porque Deus não vai responder mimimi dos nossos sentimentos. Ai Deus, só que eu estou tadinho de mim. Quem é você? Você é um servo de Deus ou você é uma minhoca que eu esmaga facilmente, que o mundo pisa, que as pessoas fazem você desaparecer? Você é um servo de Deus, uma fortaleza. Então se levante e diga: eu creio, o Senhor me ama. Ele diz na sua palavra: encha o seu espírito. Então você vai ter a sua alma fortalecida no Senhor. E aí os seus desejos vão ser de fé. E as suas ações consequentemente, porque as suas ações é a decisão dos seus desejos. E se você deixou o desejo predominar, ele vai gerar ações. E ali vai ter um ciclo entre desejos e ações. E você vai ali, tem que manter. Alimenta-se mais e produz mais atitudes certas. Isso é aquilo que agrada a Deus. Então vamos conseguir. Então ele diz: sem fonte não tem como viver as coisas milagrosas, espirituais que Deus preparou. Quem recebeu no início do ministério a visão sobre produzir coisas invisíveis, lembra? Que nós ministramos durante um bom tempo sobre produzir as coisas que não viram, falamos sobre visões, trazer à existência as coisas. Ali Deus estava falando de gerar no nosso espírito, e para isso em Marcos 4,26, quem lembra de Marcos 4,26? Oh meu Deus do céu, eu falo 200 vezes, como esquecer? Ali está a fonte. O agricultor é a fonte, e sem a fonte não tem ideia, não tem inspiração, não tem fé, se não estivermos ligados a Jesus da videira. Então, sem fonte, quando ele diz: pai, amam o mundo, eles não amam a Deus e ficam sem pai, porque não amam a Deus, estão sem ele, estão sem pai. E quando diz sem pai, é sem fonte. Não tem inspirações espirituais para fortalecer a alma, porque o diabo não quer te fortalecer, o diabo quer te destruir, irmão. Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar, enganar e destruir as pessoas. Então não espere que o mundo que está no maligno venha te alimentar com uma verdadeira esperança, que eles vão te dar falsas ideias, como nós lemos em 1 Coríntios 10, falsas ideias, sofismas, para tentar te enganar. É um prazer com bateria fraca, é alívio com bateria fraca, é recompensas com bateria fraca, vai acabar rápido, vai passar rápido e a tua alma vai se enfraquecer de novo. Somente no Senhor está a tua fortaleza, e você vai conseguir ter a fonte certa, que é o nosso Deus.
a nosso Pai se você produzir no seu desejo fé. Mas se o seu desejo estiver só repleto, preciso comer e beber, não estou dizendo que a gente não é natureza nossa, irmão. Não estou dizendo que a gente não vai pensar nessas coisas. Eu estou dizendo que a nossa natureza tende a essas coisas. Por isso que nós lemos lá em Gálatas 5,16. Por isso que o Espírito luta. Porque a nossa tendência natural é querer comer, beber e vestir. E Ele sabe disso. Mas não podemos resumir a nossa alma nessa bateria fraca. Por isso o Espírito veio fortalecer o nosso espírito para a nossa alma ser fortalecida no Senhor. Porque aí sim a bateria é forte, você vai ir até o fim e vai saciar a sua alma. Senão ela vai ficar sempre, a hora está vendo e de repente enfraquece ao ponto de querer morrer, ao ponto de querer cantar, ao ponto de querer destruir. Não consegue fazer mais nada certo. Eu não consigo sair do meu pecadinho, fica ali, tadinho, com o inimigo diante de Deus dentro das igrejas. Cheio de, ai Senhor, acho que eu não mereço, Deus não se importa, Deus não ouve a minha oração, Deus não responde. Não, o problema não está em Deus, não, o problema está na tua alma fraca, porque os teus pensamentos é só coisa ruim, os teus pensamentos é só na televisão, é só nas coisas ruins, buscando informação de quem não tem fé, buscando conselho de quem só fala coisa ruim, buscando estar perto de pessoas que só contaminam a sua mente com porcaria. Te afasta, olha, minha mente não é lixeira não, cara. Então não vem falar besteira não, porque eu não gosto de besteira. E alimenta a tua mente com coisa certa. Filipenses 4, lembra? Ele é o guia para a sua mente. O que é verdadeiro, o que é digno, o que é certo, o que é correto, o que é honesto. Nisso pensar e disso. As coisas do alto. A orientação de Deus. Então sem fonte você está perdido. Sua alma sempre vai ser fraca. Vamos continuar, ele diz no versículo 16: nada que é deste mundo vem do Pai. Olha só, não vem de Deus. Aquilo que é da natureza humana vem deles mesmo. E a maldade se multiplicou na natureza humana. Os maus desejos da natureza humana, nada que vem no mundo vem de Deus. Aí ele diz: os maus desejos da natureza humana, a concupiscência da carne, a vontade de ter o que agrada os olhos, ou a concupiscência dos olhos, é o que está operando no mundo. O domínio do desejo, concupiscência da carne, o desejo da natureza humana. Ele fala de outro domínio no mundo, a vontade de ter o que os olhos se agradam, ou a cobiça, que é a concupiscência dos olhos. E ele fala, e o orgulho pelas coisas da vida, ou soberba. A soberba da vida, soberba, orgulho. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O que quero reforçar com esse João, 1 João capítulo 2,15, dizendo sobre domínio do prazer, domínio dos desejos. E o primeiro domínio que ele vem tratando em João é sobre domínio do prazer da natureza humana, dos desejos naturais humanos. E o primeiro domínio, o primeiro prazer que o ser humano tem, o primeiro desejo que o ser humano tem é naquilo que dá prazer, naquilo que dá livre, nós falamos em recompensa. Então a natureza humana é cheia de busca de prazeres. E ali está o domínio. Ele diz: o homem por natureza, em João 12, ele está dizendo, já é por natureza dominado por um desejo. O desejo natural dele é de viver com as coisas naturais, é de obter, é de ter as coisas, é de satisfazer na bebida, é de satisfazer na droga, é de satisfazer na prostituição, no adultério. A Bíblia diz que a natureza humana está repleta de ideias que não agradam a Deus, de desejos que não agradam a Deus. Então ele diz: o primeiro domínio do desejo, ele vem operando através dos desejos naturais do homem. Então há tendências naturais a mentir, a falar mal, há tendências naturais de fazer as coisas erradas. O homem já nasce com tendências ao pecado. E ele diz sobre o domínio da natureza humana, sobre o seu desejo. Então o que seria o domínio do desejo humano? O domínio do desejo é quando as suas ações são reflexos do desejo. E você fica nesse ciclo. Quando eu faço, é porque eu desejo. Então decidi fazer algo porque eu desejei e fiz.
E de repente eu não me consigo mais parar com aquilo, eu começo a ter hábitos com aquilo. Então eu começo a ter prazer em comer. Então se eu não comer hoje, o que acontece com a gente? Parece que, eu falei, eu perco o meu humor. Se eu ficar sem comer, eu fico irritado. Não é a natureza humana. Aí algumas pessoas mais fitness, né, conseguem comer uma farinhazinha, não sei como eles conseguem. Alpiste os caras contam. Os caras põem um pouquinho lá de alpiste, comem só 1, 2 tomates, não sei o quê. Mas ele está comendo, já estou cheio. Aí fala, mas como pode? Porque é uma questão de disciplina do desejo. Ele disciplinou o desejo e o hábito dele fez com que o desejo dele ficasse sujeito, as suas ações sujeitas ao seu desejo. O seu desejo foi disciplinado. Então, quando a natureza humana está entregue, então as ações passam a ter um domínio. Se eu não consigo me tornar fitness, eu estou tendo domínio na minha alimentação. O meu desejo de comer, dá para entender. Então, quando a gente fala domínio do desejo, é quando as coisas começam a tornar um hábito que eu não consigo voltar. Que eu não consigo, às vezes, tomar uma decisão contrária àquilo. Então, isso é um domínio. Está dando para entender? Então, isso é um domínio. Então, tem que prestar, vou acabar já. Temos que prestar bem atenção. O que está dominando o meu desejo? E começar a pensar sobre como lidar com isso. Então, se há um domínio do desejo, eu tenho que fortalecer meu desejo no Senhor. Aonde que eu vou ter que alimentar primeiro? É no pensamento. Então, se eu tenho um desejo por comida, eu vou assistir junto com a Rita programas de alimentação. Eu vou assistir Masterchef. Eu quero ter domínio sobre a minha comida e vou ficar vendo aquelas coisas. Vai aumentar o meu desejo. Agora amanhã se eu como isso aí, está muito bom pelo jeito. Eu tenho que procurar o quê? Procurar informações de coisas que dizem contrário àquilo. Não coma aquela coisa. Você não precisa de comer isso. Você precisa apenas disso, ou coisas boas, que me dê ajuda a ter disciplina. Então, se eu quero controlar o meu desejo, comece então no pensamento alimentar. As suas ações é reflexo quando falo em domínio, é reflexo do desejo, da sujeição do desejo. Então, quando se torna um hábito, o seu desejo está sujeito às suas ações. E quando você não consegue mudar esse hábito, você está sob o domínio. Dá para entender? Então João estava dizendo, o primeiro domínio é os prazeres da natureza humana. A própria natureza humana tem prazeres, tem amigos próprios, ela tem vontades próprias que dominam ela. E o segundo ele diz que é o desejo dos olhos, o domínio do desejo dos olhos, a cobiça. Novamente o ver. A pessoa vê e começa a ter desejo de ter aquilo, de possuir aquilo. E começa a sujeitar o seu desejo a essas ações. Ele começa sempre só pensar em quê? Trabalho, né? Eu trabalho, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter. Aí não dá assistência para filho, não dá assistência para a esposa, não dá atenção para ninguém, não dá atenção para a igreja, para as questões espirituais, porque ele está movido por uma cobiça pelo mundo. Eu preciso ter aquilo que falaram agora, é um novo carro, é um apartamento melhor, eu preciso ter várias casas, para mim isso, para mim eu preciso, por causa dos olhos. Então ele diz que há um outro domínio sobre o desejo, que é o domínio da cobiça. E nós temos que prestar atenção, porque quando isso começa a dominar, a gente começa a sujeitar o nosso desejo, as nossas ações, na cobiça nós começamos a se tornar escravos dela. Começamos a viver em função das nossas cobiças. E outra coisa que ele fala de domínio, é o domínio que ele fala da soberba. Então o orgulho humano, que é um outro tipo de sentimento e de desejo que eu digo também, que é o desejo de ser reconhecido, de ser superior às pessoas, de demonstração de poder. A pessoa se envolve em um sentimento de autossuficiência e que gera desejos só de mostrar o poder que ela tem. Não preciso de ninguém. Eu sou o que eu sou e sou poderoso. E eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso de ninguém me ajudando. Isso é orgulho, irmão. A gente despreza a ajuda das pessoas. A gente despreza até a ajuda de Deus por causa do nosso orgulho.
E saiba que Satanás foi rejeitado por Deus por causa do orgulho, da soberba, porque ele achou que não precisávamos mais de Deus. E ele fez a mesma coisa com Eva. Primeiro ele tentou na cobiça, e depois ele tentou ela na soberba. É porque ele não quer que você seja igual a ele. Então ela desejou o fruto pela cobiça, e depois ela desejou ser como Deus é. Ela queria ver o que Deus via. Se ele está impedindo eu, é porque ele vê coisas que eu não vejo. Então eu quero ter esse poder. Então o desejo pelo poder, da soberba, do orgulho da vida, temos que prestar bem atenção. Então há 3 domínios sobre o teu desejo, que você tem que prestar bem atenção nas suas ações, porque a ação é quando o desejo tomou a decisão, está sujeita às suas ações. Então ela gerou a ação, e você tem que, pelo Espírito ou por uma decisão, começar a controlar esse desejo, interferir nele. Só tem um jeito de interferir quando sua ação está no domínio da cobiça, da soberba ou dos prazeres da carne. É você alimentando a sua mente com novas informações. É começando por coisas contrárias àquilo que está o seu desejo sendo escravo das suas ações. Dizer, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais pensar desse jeito, porque a palavra de Deus diz. Quando Jesus foi lutar com Satanás no deserto, para finalizar, ele disse: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então ele alimentou a mente com as Escrituras, para naquele momento lutar contra a influência de Satanás sobre o seu desejo naquele momento. Então só há um jeito de nós nos libertarmos dos domínios dos desejos da carne, que é o desejo da cobiça, o desejo dos prazeres humanos, o desejo da cobiça e o desejo da soberba. É nós sujeitarmos a nossa alma à palavra de Deus, que é a nossa arma, a graça de Cristo, que é a nossa arma, e a presença do Espírito Santo, que é a nossa arma. Amém? Glória a Deus. Então isso que eu tenho para falar, e nós vamos parar por aqui, amém? Por enquanto. Glória a Deus. Eu gostaria muito de estar continuando, mas o horário já deu. Então nós vamos encerrar. Mas eu vou trazer o exemplo de Davi, como comecei a falar. E vocês vão ver que tudo isso que Deus está falando conosco é uma grande verdade. Leia 2 Samuel 11, e vocês vão ver ali Davi, Betseba, e você vai ver ali o comportamento de Davi, e você vai ver exatamente a presença dos prazeres da carne, da cobiça e da soberba de Davi. E ali também você vai aprender no capítulo 12 de 2 Samuel, você vai aprender sobre a justiça de Deus. Eu vou pregar sobre isso. Vou falar sobre essa questão do domínio, do desejo de Davi, e vou falar também sobre a justiça de Deus. Então ele trouxe muito sofrimento sobre a vida dele, por causa por seguir os prazeres da carne, por seguir a cobiça e por seguir a sua soberba, querer mostrar o que tinha e prejudicar as pessoas. Então preste bem atenção, e você conseguindo sujeitar o seu desejo à vontade de Deus, você vai ser muito mais bem sucedido quando as suas ações refletem o desejo de fé. Você vai ter muito mais resultados do que ficar entregue a desejos carnais momentâneos. Se eu tiver, vai melhorar, não adianta, você vai ter, e a sua alma se enfraquece de novo. Você pode perder com a alma fraca de novo. Fortaleça a sua alma no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar. Amém? Vamos fazer a ceia e está finalizando. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. Obrigado por tudo que lemos, Senhor, e aquilo que ficou guardado em nosso coração. Pai, eu creio vai ser de grande utilidade no nosso dia a dia, para pararmos para pensar mais aonde estamos e o que estamos recebendo como informação nas portas da nossa alma. Senhor, que eles não se esqueçam da tua palavra desta noite, que possam ser bem instruídos, que possam receber, Senhor, a direção do teu Espírito,
para fazerem aquilo que deve ser feito, que possam aprender, Senhor, a controlar, a sujeitar os seus desejos ao desejo do Espírito Santo. Porque como tua palavra disse, o Espírito luta contra os desejos da carne, para que não façamos o que queremos. Nos ensina, Pai, a sujeitar a nossa vontade à vontade do Espírito. Que possamos tomar decisões certas na semana, de fazer coisas que te agradam, coisas que fortalecem a nossa fé, coisas que nos dão esperança. Nos ajude a colocar nesta mente, Pai, as informações e criar fortalezas, Senhor, em Cristo, fortalezas em Deus, para poder resistir os dias maus, e não fortalezas no diabo ou nos pensamentos que o diabo produz nesse mundo, Pai. Nos ajude, Pai. Conserva a nossa mente, conserva o nosso coração em Cristo, conserva a nossa vida na Tua presença. Nos coloca um desejo maior pelo Teu Espírito, de Te buscar, de estar contigo de dia e de noite. Ensina-nos, Senhor, a aprender, Senhor, a depender de Ti. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos, ó Deus. E eu abençoo a vida de cada irmão. E eu acredito, Pai, eles são capazes de sujeitar as suas vontades à vontade do Espírito Santo. Basta tomar a decisão. Eu abençoo, Pai, para que eles tomem a decisão certa. E que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana, Pai, de conserto, de bênção, de vitória sobre ela, sobre ele, sobre os seus, a sua forma de agir. Haja mudanças, Senhor, de tristeza para alegria, de dúvida para fé, para certeza, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.